Shalom, povo escolhido de Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje é extraordinário. É o dia que o Pai reservou para que nós pudéssemos ter um encontro e pudéssemos receber instruções celestiais para colocarmos em prática na minha e na tua vida. Te rendo graças por escolher, Pai, a te rendo graças porque tu tem liberado as mais altas instruções para que nós possamos colocar em prática na nossa vida. Nós sabemos, e até conversávamos essa semana, que muitos têm falhado em sua carreira. E essas falhas têm colocado pessoas e têm deixado-as amarradas, acorrentadas, presas. E diante de nossas falhas, não precisamos mais de pessoas que fiquem apontando, sendo os fiscais, olhando se está certo, se está errado, se está fazendo conforme. Nós não precisamos mais de pessoas que nos apontem. Nós precisamos sim de pessoas que peguem na mão e digam: ei, filho e filha, você consegue, vamos lá, levante-se. O Senhor nos amou primeiro, se levante, saia. Pegamos na mão. Pois a própria Bíblia nos ensina que o justo ele pode tropeçar 7 vezes. Mas não fica prostrado. Até 7 vezes pode tropeçar. Mas o mais importante é que existe um que diz que levanta as 7 vezes que o justo cai. Mas é preciso que eu e você nós tenhamos que ter um arrependimento. Tenhamos que ter um perdão dentro de nós. É Provérbios 24:16. Pois, ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Ei filho, não se preocupe. Só busque a palavra do Senhor. Venha, junte-se a Deus, para que Ele possa dar as instruções, te pegar pela mão e dizer que você não vai ficar tropeçado nessa pedra de tropeço que colocaram em tua vida. Nós sabemos que para os filhos e filhas há caminhos específicos que nós devemos percorrer até chegar ao lugar que Deus preparou. Mas diante e no período e no percurso desses caminhos específicos, existe o inimigo que ele quer tirar eu e você desse lugar. Mas Deus já preparou, e se Deus já preparou, é algo que nós temos que saber que caminho é esse, que percurso é esse, e prosseguirmos diante do propósito e do caminho que Deus colocou em nossas vidas. Te convido a abrir em Efésios 2, o versículo 10. Onde a palavra de Deus diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou para nós as praticarmos. Então nós somos criaturas de Deus, nós já temos um plano, porque foi Cristo que nos trouxe para sermos filhos e filhas. E sim, para fazermos algo. Sim, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes de nós a praticarmos. Então já existe um plano, já existe algo que Deus preparou para mim e para você? Sim, existe sim, mas nem todos sabem que plano é esse, que propósito é esse, que missão é essa, qual a vontade de Deus. E eu quero te fazer que você pense hoje
Eu vou talvez perguntar algo, ler algo. A própria Escritura vai falar dentro de você e vai começar a fazer você ativar o desejo de descobrir, o desejo de permanecer, o desejo de saber qual é essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. Qual é o seu propósito, qual é a nossa missão, qual é a nossa caminhada. Quais esses caminhos específicos que Deus tem para cada um. Então é bom que nós possamos descobri-los. Sim, nós não só possamos, mas nós devemos e buscarmos descobri-los para ficarmos debaixo do seu propósito. Vamos dar abrir aqui a palavra do Senhor. Em Mateus, capítulo 10, o versículo 1 e depois o versículo 8. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aqui Jesus chama aqueles 12. Aqui Jesus comissiona, aqui Jesus dá uma diretriz, dá uma missão, diz o propósito, diz o caminho específico. Ficou bem claro, porque ele chama seus 12 e dá-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Aí o versículo 8, ele reforça: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. E ele vai explicando, mas eu quero só ficar nesse versículo 10, porque aqui o Senhor estava explicando a missão que estava sendo dada para os 12. Aí você deve me perguntar agora, ou passou pela tua cabeça: mas eu também sou discípulo. Bem, nós temos uma missão. Nós somos filhos e filhas de Deus. Então nós temos uma missão: cumprir o propósito que o Pai entregou para cada filho. Sim. Então eu sou filho, então eu tenho que saber o meu propósito. Eu usei este exemplo porque muitos também são chamados como os discípulos. Sim. Vamos ver o que é que... Vamos só voltar um pouco. Mateus 8, o versículo 5. Quando fala aqui: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. E Jesus disse: eu irei curá-lo. Eu quero só fazer um paralelo aqui. Imagine você hoje, diante de certas pessoas, diante de certas circunstâncias, diante de certas adversidades, e se dirigisse a você e falasse: eu estou sofrendo nisso, naquilo e naquilo. E você, tendo o conhecimento, e você tendo o poder de Deus, a unção de Deus, para ajudar, para liberar sobre esta pessoa, você não faria? Ei, filhos, Deus está procurando pessoas que possam se compadecer do sofrimento das outras, pessoas que possam fazer toda a diferença nesse mundo. Tem tanto sofrimento nesse mundo, e você pode ser uma pessoa, um instrumento usado por Deus, carregando o poder de Deus para agir em cada situação. E você me pergunta: isso é possível? Sim, é possível sim, porque isso é vontade de Deus. Isso é o que Deus quer derramar sobre algumas pessoas, para que sirvam a outras pessoas, para que façam a diferença nesse mundo, para que o reino de Deus desça dos céus e seja implantado aqui e agora, pois o reino está dentro de nós. Como? O reino de Deus está dentro de nós, sim. O próprio Espírito Santo
está dentro de nós. E agora nós temos a capacidade de utilizar, acessar o poder celestial em prol de pessoas. E eu quero só ir lá no versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo a vocês a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Porque aqui ele achou, ele admirou, ele diante do centurião, que perante as pessoas admitiu que Jesus tinha autoridade, que Jesus poderia resolver o problema, e ele demonstrou ali, colocou em prática a sua fé. Ele disse: eu também sou um homem debaixo de autoridade, e tenho homens também abaixo de mim. Se eu disser esses homens vão, eles vão, e se disser vem, eles vêm. E ele admitiu ali que Deus estava presente em Jesus, e que Jesus carregava o mesmo de Deus, e estava uma palavra liberada da boca de Jesus, que aconteceria. E aconteceu. Aconteceu porque ele teve fé. A narrativa desse centurião mostra-nos o que acontece quando temos fé e aplicamos a fé. Porque tem gente que tem até fé, mas não aplica a fé. Então já quero fazer advertências para que, além de você ter fé, aumentar, buscar, ouvir a palavra de Deus, porque a fé ela é aumentada. Como se aumenta a fé? Ouvindo a palavra de Deus, exercitando a fé. Foi um desses casos que Jesus ficou maravilhado. Tamanha fé. O centurião soube aplicar a sua fé. Mas ele tem um outro detalhe. Ele tinha um alto posto. Ele exercia uma autoridade. Ele, vamos dizer assim, tinha forças para resolver muitas coisas. Mas ele percebeu que naquele caso, naquela situação, sua força humana, sua autoridade, seu prestígio, seu conhecimento não valeria. E sim, somente o que vinha de Jesus, que era o poder de Deus para resolver aquela situação que para ele era impossível. Então não bastava a sua força, não bastava o seu conhecimento, mas sim ele reconheceu. E reconheceu que Deus era capaz, reconheceu que Deus fazia e continuava fazendo. E é importante nessa caminhada, desses caminhos específicos, nós entendemos que às vezes a nossa força, às vezes o que nós já sabemos, o que nós temos de inteligência humana, fica às vezes impossível, incapaz, diante de algumas situações. Aí sim, vem a intervenção divina e é acionada pela fé. Mas quando eu e você, nós entendemos o nosso chamado, o que Deus nos comissionou, seja na sua obra, seja como filho e filha, e agindo com o poder dele, Deus a todo momento está querendo, está nos revelando quem somos em Cristo. Porque muitos só têm visto como algumas pessoas, só o que é aqui na terra, o seu estado, a sua força natural, o que é o homem natural. Mas nós precisamos desenvolver e saber o que nós somos em Cristo Jesus. E Deus quer que eu e você, nós entremos em ação. Como assim? Sim, porque para acionarmos a fé, é preciso entrar em ação. Aquele centurião, ele entrou em ação, ele foi em busca de Jesus, ele foi em busca de quem tinha a autoridade para resolver o problema dele. E quando ele ordena ali os discípulos que fossem por todo o mundo pregar o Evangelho, levar as boas novas àquelas pessoas que estavam passando dificuldades, necessidades, que curassem os enfermos, que ressuscitassem os mortos, que expulsassem os demônios. E hoje, eu e você, como filhos e filhas, nós recebemos essa autoridade do reino. Nós recebemos
esses mesmos propósitos de Deus sobre as nossas vidas e para outras vidas, para alcançarmos outras vidas, para fazermos o transbordo que a gente fala, transbordar o reino de Deus sobre outras vidas. Mas para transbordar é preciso que nós nos enchemos. É preciso que nós nos conhecemos mais, nos aperfeiçoemos, nos dediquemos. E hoje à noite eu vou te dar 7 passos para você fazer tudo isso e muito mais na tua vida pessoal e aplicar também em outras vidas. Pois nós só conseguiremos alcançar, vamos dizer assim, aquele sucesso que todo mundo busca, um sucesso natural. Além desse sucesso natural, o sucesso espiritual. Porque nada vale só um sucesso material, só um sucesso em algumas áreas, se você não tem uma vida plena. E Deus nos oferece a oportunidade de experimentarmos a plenitude de vida. A experimentarmos, porque muitos não experimentam, muitos não tomam posse, muitos não vivem. E isso o Senhor tem falado muito conosco, para que nós pudéssemos ensinar, estender as mãos àqueles que querem viver uma plenitude maior, debaixo da sua unção, debaixo do seu poder. Porque é o poder dele, é a unção dele, que vai determinar essa caminhada, com sucessos na terra e com sucessos celestiais. Mas nada a gente pode fazer sem o poder dele, sem essa unção. Então nós só podemos fazer a obra, nós só podemos ter esse sucesso, tanto natural como espiritual, se nós estivermos com esse poder. E é esse poder que ele quer liberar sobre a minha e a tua vida. É esse poder, essa unção que ele quer nos comissionar. É a sua presença que vai fazer toda a diferença nesta nossa jornada, nessa nossa caminhada. Assim como Jesus também esteve presente com aquele povo no deserto. Como? Mas Jesus não só veio depois? Sim, mas aquela coluna de fogo, aquela nuvem, já era Jesus, já era o Espírito Santo ali presente junto com o povo. Já era Deus presente em todo o momento. E é isso que Ele está nos oferecendo. Que nós tenhamos a Sua presença em todo o nosso caminhar. E se nós pudermos estar observando quando a nuvem anda, quando a nuvem para. Quando a nuvem anda, é para nós seguirmos a nuvem. Quando a nuvem para, é para nós pararmos. E tem muita gente que a nuvem vai e a pessoa está ficando. E tem muita gente que a nuvem parou e a pessoa continua. Mas que bom que o Senhor quer nos ensinar, nos mostrar como fazer a diferença hoje, aqui e agora e nesse mundo. Receber as verdades do plano divino. Deixa eu te perguntar, você já conhece o teu plano divino que Ele escreveu para você? Não? Você já conhece o plano divino que Ele escolheu para a tua família? Não? São perguntas que você vai ter que fazer. Eu já conheço. Em pé. Já conheço os mínimos detalhes. Ou eu acho. É bom que cada um hoje pare um pouco e comece a perguntar: que plano Deus tem para a minha vida? Para todas as áreas. Por isso que eu falei, a vida plena. Porque não adianta você ter só sucesso em uma determinada área. Você tem que buscar o sucesso completo em todas as áreas. Todas as áreas. É difícil, mas não é impossível. Mas eu e você, nós temos que fazer algo. Nós temos que muitas vezes alimentarmos a fé, gerar pela fé, aplicar a fé. E quando nós entendemos o que Deus quer, o que Deus nos comissionou, o que Deus proporcionou para a minha e tua vida, aí sim nós vamos colher resultados maravilhosos para nós e para os semelhantes, e vamos dizer assim, os nossos, né? Talvez nós tenhamos que rever conceitos, preconceitos já formados, aquilo que a gente achava que era,
vai deixar muitas vezes de ser. Porque quando nós nos colocamos à disposição do reino de Deus, colocamos para vivermos debaixo do seu sobrenatural, muitas coisas que nós sabíamos, muitas coisas que nós ouvimos falar, muitas coisas que nós aprendemos, não vai adiantar. Mas quando vem a sabedoria divina, aí sim vai fazer toda a diferença. Porque aí nós já estamos olhando, analisando com a sabedoria divina, junto com tudo aquilo que nós aprendemos. Aí nós vamos prosseguir. Devemos buscar ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Como? Devemos buscar ser dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. E muitos talvez não saibam, não entendem. E você que talvez não saiba, talvez você não entenda, eu quero que você fique se perguntando hoje ao Espírito Santo: como posso ser dirigido por ti? Se você já tem a resposta, ótimo. Se você não tem, eu quero que você fique dentro de você, ardendo aí no teu coração. Como ser dirigido, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Enquanto você não obtiver essa resposta, eu quero que você continue perguntando, dia após dia, até vir a revelação. A revelação, ela pode vir por várias ministrações que nós já fizemos. Tem algumas delas que dão as dicas diz como fazer. Mas hoje eu quero te despertar. Despertar porque os verdadeiros filhos e filhas têm que serem guiados. Não pelo mundo, não pela sua vontade, não pelas suas emoções, mas sim pelo Espírito Santo de Deus. É para a gente colocar a nossa fé em ação. Sim, nós vamos ser provados todos os dias, nós vamos ser colocados diante de circunstâncias em que a fé ela tem que ser gerada, ela tem que entrar em ação. Assim como nossos antepassados. Nós já vimos aí casos e mais casos que a fé ela teve que, diante do Mar Vermelho, foi necessário gerar fé. Quando Deus fechou a boca dos leões, tinha fé. Quando aqueles 3 entraram na fornalha também. Tudo isso são momentos que foram gerados fé. Para alimentar multidões, foi gerado fé. É quando o poder de Deus ele desce por meio das nossas vidas. E esse poder ele coloca o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de muitos. E Deus quer entrar em ação por meio de mim e de você. Deus quer derramar do seu poder em mim e você para fazermos a diferença nesse mundo. Veja como eu disse. Aquele centurião chegou para Jesus e disse a aflição que ele passava. E quantas pessoas têm chegado diante de você, têm dito quantas aflições têm passado, e você se sente impotente para ajudá-los, para realizar o que Deus quer. Mas a partir de hoje, com o entendimento, com os estudos, com a revelação e com o poder de Deus que vai descer sobre a tua vida, tu vai fazer a diferença. Eu quero que hoje você seja revelado. Não importa o que você é no natural. Se tem status, se não tem status. Se você se sente capaz ou incapaz. Quem somos no natural, talvez não adiante em determinadas situações em que exige o sobrenatural de Deus. Agora o que importa é o que importa é o que somos em Cristo Jesus. É o que somos no reino de Deus. É o que somos como filho de Deus. E o que podemos ser e fazer, cumprindo o seu propósito como filhos de Deus. O que importa é que eu e você, nós saibamos qual foi esse destino, qual foi esse plano, qual foi as instruções que ele escreveu na Bíblia Sagrada, que nós podemos utilizar. Pois o Pai preparou para os seus filhos serem guiados com as instruções em nossas mãos. Importa é saber quem Deus é. Sim, porque tem muitos que têm visto só o passado. Deus foi. Não. Se Ele foi, Ele é e continuará sendo. É o que Ele faz no meio de nós, por nós e em todos. Importa é ter esse revestimento de poder, essa autorização, essa autoridade
essa unção dele, desse Deus vivo que quer continuar operando, gerando milagres, curas, sinais, maravilhas, prodígios, libertações, salvações, gerando o poder quando a sua palavra é liberada no meio de nós, no meio do seu povo. O Senhor está dizendo: ei filho, vamos manter fixado os nossos olhos, as nossas atitudes, o nosso caminhar, o nosso viver em Cristo Jesus. Vamos manter os olhos nele. Vamos manter as nossas atitudes nele. Vamos manter fixado em imitá-lo. Sim, imitar Jesus. Pois o poder dele vai ser derramado sobre as nossas vidas para realizarmos as coisas que Jesus realizou e ainda as coisas maiores, pois assim ele disse que é possível, ele nos comissionou. Não vamos olhar as nossas fraquezas, as nossas quedas. Ah, mas eu já caí 7 vezes. Não tem problema, o justo ele levanta. É prosseguir. Prosseguir para o alvo, é prosseguir caminhando. Não ficar com a pedra de tropeço, mas ultrapassar. Não prosseguir na nossa forma, mas prosseguir com os olhos em Cristo. Não no nosso poder, no homem natural, mas sim no poder de Deus, na sua unção. Vamos prosseguir, não no nosso nome, do que somos aqui na terra, mas vamos prosseguir no nome de Jesus. O nome que é sobre todos os nomes. O centurião procurou, o centurião foi atrás, o centurião pediu. Ele pediu a quem? A pessoa certa, procurou Jesus, que tinha o poder de Deus, que carregava o poder de Deus. O centurião tinha autoridade natural, mas lhe faltava a autoridade espiritual. Mas ele demonstrou a sua fé e colocou a sua fé em ação. E Jesus, naquele momento, em meio aos que estavam lá, liberou e declarou, e deu, e concedeu o seu poder por meio da fé, realizando aquele milagre. Deixa eu lhe entregar o primeiro passo para você ter uma vida em plenitude, para você estar buscando em Deus. Primeiro passo: entregue todos os seus planos ao Senhor Jesus. Entregue todos os seus planos a Deus. Tudo que você for fazer, entregue a Ele. Aprenda o que o Senhor escreveu nas Escrituras para aplicar em todas as áreas, em todas as circunstâncias, em tudo que eu for fazer nas nossas vidas. Vamos aprender a aplicar as revelações, os princípios, as instruções que Ele escreveu com amor e carinho e nos entregou. Entregue os seus planos ao Senhor Jesus. Entregue seus planos a Deus. Ao fazer isso, você buscar aprender o que Ele escreveu nesse manual de vida, o Espírito Santo de Deus vai lhe trazer revelações naquilo que você precisa. E todas as vezes que você for levado, talvez a caminhos tortuosos, talvez a caminhos que tenha pedras de tropeços, talvez a caminhos que te levem à destruição, à ruína, a falir, porque é que eu já estou falando em todo o teu caminhar natural e espiritual. O Espírito Santo vai te falar, vai dar alerta, vai dar sinais. Ei filho, ei filha,
Não é por aí não. Porque às vezes você maquina, às vezes você tem pensamentos ruins e não é por aí. O que eu tenho é melhor. O que eu tenho é bom. O que eu tenho é para você fazer. Afaste-se desse caminho e você vai receber essas instruções. E por meio da sua palavra liberada, nós vamos aprender a separar. Nós vamos aprender a avançar. Nós vamos aprender a sair dos maus caminhos e entrar nos caminhos corretos. E assim nós seremos livrados do caminho da perdição e da destruição. Pois Deus nos livra por meio da sua palavra, por meio do Espírito Santo que vai nos lembrar. Deixa eu dar o segundo passo para você colocar em prática na tua vida. Procure conviver com pessoas, vou dizer assim, que professam a mesma fé. É claro que nós convivemos com todas as pessoas, mas as pessoas que vão estar próximas a você, as pessoas que vão estar no seu dia a dia, torcendo por você, as pessoas que você vai olhar, você vai aprender, é bom que seja e que tenha e faça parte dessa família celestial, filhos e filhas de Deus. Porque às vezes nós somos rodeados por tantas pessoas que são más, que têm más atitudes, que agem mal, que querem derrotas das pessoas, que maquinam o mal. E isso, você vai ser alertado a se afastar dessas pessoas e buscar pessoas que professem, eu vou chamar da mesma fé. São os filhos e filhas que, ao seguir as instruções contidas na palavra, vão gerar amor, vão gerar aquilo que Deus quer no meu caminhar e no seu caminhar. Vão gerar coisas que vão vir da mente de Cristo para colocar em prática na minha e na sua vida. Então procure pessoas que estão buscando a mente de Cristo. Sim, é possível. Sim, é possível a gente buscar a mente de Cristo, porque nós buscamos andar em excelência e fazer a excelência. Então quando nós buscamos a mente de Cristo, nós entendemos que a mente de Cristo não traz coisas ruins, só traz coisas boas em todas as áreas da nossa vida. Pois assim ele veio buscar o que estava perdido, o que estava no caminho errado, o que estava nas trevas. Quando a gente olha no mundo natural e a gente pedisse um conselho com relação a esse assunto, os maiores pessoas que dariam, vamos dizer assim, dicas, instruções, iriam monitorar, elas iriam fazer a seguinte pergunta para você: você é uma águia? Aí você, sim, sou uma águia. E eles perguntariam, por que você está vivendo no galinheiro? É mais ou menos desse tipo. Como é que você é filho e filha e você quer viver no mundão? Não tem como. Como é que você quer sucessos em todas as suas áreas se o meio que você está vivendo te leva à ruína e fracasso? Ei, filhos, ei, filhas, aprenda a viver com foco na mente de Cristo. Que ande com pessoas que estão buscando o melhor de Deus, que estão buscando viver no sobrenatural de Deus, que estão buscando ser semelhante a Cristo. Busque, eu vou dizer assim, tem pessoas que dizem, não sejam imitadores de líderes, não sejam imitadores de pessoas. E eu te faço uma pergunta: mas se estes líderes, estas pessoas, estiverem imitando Jesus, aí eu digo, busque o melhor dele. Imite o que ele imita, Jesus. Porque aí você está imitando Jesus. Não idolatre o seu líder.
mas busque o que ele tem de melhor e o que ele imita de Jesus. E aí sim você toma como exemplo e você toma como testemunho para a sua vida e para, vamos dizer assim, dar força, ânimo, coragem naqueles momentos que às vezes nós sentimos difíceis e nós precisamos de alguém e precisamos ajudar-nos uns aos outros. E a melhor é você olhar. Quem é teu foco? Jesus. Ele imita, Jesus imita nessa área e nessa área. Então eu quero aprender. Eu posso aprender com ele. Não seja tolo, porque o inimigo ele diz, você vai imitar homens. Aí você diz, não, eu não vou imitar homens. Eu vou imitar o que ele fez, que me leva a Jesus. Essa é a resposta. Amém? Preste bastante atenção, porque críticas vão surgir, mas não são críticas vindas de Jesus. Jesus disse, sejam meus imitadores. E Paulo disse, imitadores de Cristo Jesus. Ele mesmo nos deu uma instrução poderosa. Não vá para os ouvidos do mundo. O ouvido do mundo diz, você está imitando homens. Não, imite o que aquele homem imita de Jesus, pois assim você se torna parecido com Jesus. Aumente, vamos dizer assim, a conexão com estas pessoas. Com as pessoas que estão buscando o caminhar. Estão buscando de uma forma que está escrito na Bíblia. Porque muitos têm, vamos dizer assim, têm seguido homens, têm seguido pessoas que estão por outros caminhos. Mas ao você se aproximar, ao você aumentar esse relacionamento, ao você estar debaixo, vamos dizer, dessa cobertura, seja ministerial, seja na igreja, seja como ovelha, seja no próprio caminhar, seja em estudos, tente aprender o que eles estão aprendendo de Cristo. Tente aprender o que eles estão imitando de Cristo Jesus. O que é que eles ensinam? Jesus ensina. Presta atenção. Eles têm que ter o caráter de Cristo. Busque ter o caráter de Deus. Avance, não pare, não se prenda, não fique ali porque uma pedra te derrubou. Siga o processo, siga o caminho, siga o plano de Deus que Ele colocou na minha e na tua vida. Busque se tornar um cristão melhor a cada dia. Busque se tornar um cristão melhor a cada dia. Amém? Deixa eu liberar aqui o terceiro passo. Estude a palavra de Deus diariamente. Estudar a palavra de Deus diariamente. É diferente de só ter um devocional lendo sem estudar. Além do devocional, você deve parar pelo menos uns 15 minutos e estudar o que é que aquela palavra diz. Ou algo específico com as instruções que tem para a minha e a tua vida. Se você não conhece, nós temos os devocionais. Peça aí os devocionais. Interaja com a gente para a gente mandar os devocionais para te auxiliar, te ajudar. Separe um horário todos os dias do dia. Se você já tem esse costume, você já tem as orações, você já tem um momento de comunhão com Deus, coloca uma parte para estudar diariamente a palavra, além de todo o seu devocional, de suas orações, porque isso vai fazer uma diferença, isso vai te dar uma base boa para você prosseguir vivendo em plenitude. Deixa eu dar o quarto passo. Quarto passo para você implementar a tua vida é pedir a Deus que revele a sua vontade em cada situação que você enfrentar. Olha só, tem gente que passa situação de enfermidade, passa situação financeira, passa situação de relacionamento. Então são diversas situações que você tem no seu dia a dia. Porque todos os dias, nós falamos assim, enfrentamos problemas, situações, adversidades. Mas quando nós fazemos
esse passo, perguntar a Deus para Ele revelar a sua vontade em cada situação, aí você vai ver como enfrentar e como sair, o que aprendeu, o que testemunhar e o que Ele vai dar de saídas extraordinárias e sobrenaturais em cada uma delas. Mas é preciso que nós o indaguemos, é preciso que nós, vamos dizer assim, ora, nós vamos ter que orar forte, clamar, pedir, e Ele sim vai liberar. Porque em cada momento, em cada situação, é uma revelação. E Ele revela, e Ele diz o porquê. E muitas vezes Ele vai dizer, filho, eu te avisei ali atrás, eu te mostrei, mas você não escutou, você não observou, você continuou. Eu estava dizendo, olha, tem um abismo, e você continuou. A maioria das vezes você vai lembrar dessas coisas. E em cada situação que você enfrente, peça a Deus para revelar qual a sua vontade. Porque Deus tem uma vontade revelada para nos ensinar. Filhos, era esse caminho. Filho, você está sendo exortado. Filho, parabéns, você conseguiu. Filho, não só o ruim, mas o bom. Porque também aí nós estamos avançando, crescendo. Não somos mais os bebezinhos, e sim crescendo. Maturidade. Deixa eu te dar o 5º passo. Faça das Escrituras o alicerce do seu modo de vida, o modo de viver. Torne a Bíblia Sagrada, as Escrituras, o manual da vida, o alicerce, a base de tudo que você está vivendo ou vai viver. É o seu modo de vida, tem que depender de tudo que está escrito, de Gênesis a Apocalipse. Como assim? Vou te dar umas dicas. Encontre ali os textos nas Escrituras, em toda a Bíblia, que falam do que você está pretendendo. Seja projeto de vida, seja no empreendedorismo, seja na vida familiar, na vida cristã, finanças e bens, nas áreas que Deus quer que sejam trabalhadas, todas as áreas, até na área espiritual. Procure, encontre esses textos e comece a ler, estudar, meditar, mastigar, declarar. Procure, garimpe esses textos para que eles sirvam de alicerces, para que eles te supram, para que eles te mostrem. Vocês lembram que há algum tempo atrás eu fiz vários desafios e disse, por que você não toma café da manhã com Deus? Chame Ele, sente com Ele na mesa. E antes de tomar o café natural, você tome o café espiritual. Comece a cada dia lendo Provérbios. São 30 dias. Cada dia você toma o café. E logo em seguida que você orou, declarou, pediu a presença dEle, mostre-lhe, Senhor, as tuas instruções, as tuas revelações, os teus segredos, como me comportar diante de cada uma delas. E você vai pedindo essas revelações. E a cada dia você vai vendo que ali você foi alimentado. E depois dessa alimentação espiritual, você toma seu café natural. Volte a fazer. Comece a partir de amanhã. Provérbios, cada dia um provérbio. E peça ao Senhor para vir sentar junto contigo à mesa. E você vai ver que aquelas instruções contidas ali, elas vão servir para todas as áreas da tua vida. Todas as áreas. E depois aí você vai para outros que ele foi dedicando. Salmos. Depois para Cantares, Eclesiastes. E depois a Bíblia inteira. Mas começa com Provérbios, tá? Garimpe os textos. Quando algo te chamar a atenção, você diz, pai, queres falar algo a respeito de alguma área, algo? Sim. E vai vir de Deus. Para mim e para você. E declare ali aqueles textos.
Declare os versículos. Declare. Porque ao declarar, você vai começar a viver. Você vai começar a sentir. Até elas, a gente fala, estarem dentro do coração. Estarem na mente. Na mente seria como quase tipo... Você lembra rápido, fácil. E você vai relembrando as situações. Porque Cristo quer que eu e você, nós relembremos a palavra em cada situação que nós estamos vivendo. Vamos fazer o que a palavra diz, o que a palavra determina. Porque muitas são determinações para mim e você fazermos. E às vezes nós não fazemos. O que elas dizem a respeito disso, do seu viver? Você tem que orar as Escrituras. Como assim? É simples. Eu faço a minha oração natural, mas eu coloco uma narrativa bíblica em relação àquele assunto. O que a gente costuma às vezes dizer assim: Deus supre todas as minhas necessidades. E na oração eu digo: Senhor, eu sei que Tu supre todas as minhas necessidades. Abre as comportas do céu. Aí você vê que tem um efeito maior, porque Deus cumpre a palavra. Quando é de cura, Ele levou consigo as enfermidades. Pelas suas pisaduras fomos curados, sarados. Enfermidade, saia em nome de Jesus. Enfermidade seja destruída em nome de Jesus. É assim que a gente ora as Escrituras. Pois a sua palavra jamais voltará vazia. Ela vai sempre cumprir o propósito para que foi falada, para o que nós falamos em cima da palavra. Então nós vamos nos alinharmos à palavra, executar a confissão da palavra, a declaração da palavra. Orar declarando a palavra. Comece, experimente, aperfeiçoe e você vai ver os resultados muito extraordinários. Quando você ora as Escrituras, os resultados são garantidos. Tem gente que gosta de orar os salmos por proteção, por isso. Perfeito. Em cada área da sua vida, encontre textos. Deixa eu te dar o 6º passo revelado. Seja dominado / guiado pelo Espírito Santo. Como assim? O 6º passo? Sim. Seja dominado pelo Espírito Santo e seja guiado pelo Espírito Santo. Como? O natural é eu e você, nós agirmos conforme o que nós pensamos, sentimos, vamos dizer assim, pelas emoções. Então não seja dominado pelas suas emoções. Quando a gente fala crucificar a carne, é para a gente não estar agindo com impulsividade, não estar agindo pelas emoções, mas sim agindo e sendo dominado e guiado pelo Espírito Santo. Porque quando nós somos dominados pelas emoções, agirmos sobre pressões, agirmos com aquele limite, tem que ser. Porque o mundo às vezes nos coloca situações. Você tem que dar resposta hoje. Esse tipo de pressão, ela não vem de Deus. Mas você sim tem que tomar decisões e tem que... Não se pode também demorar. Mas antes consulte. Consulte a Deus. Consulte o ajudador que é o Espírito Santo. Peça orientação. Peça como fazer, de que maneira fazer. Pois as emoções, elas nos levam a caminhos errados, a tomar decisões erradas. E o Pai deixou o Espírito Santo, que é o próprio Jesus e Espírito, para nos ajudar a tomarmos as decisões certas, no momento certo, da forma correta, em toda a nossa vida. Quando nós nos deixamos ser dominados por Ele, a termos uma comunhão maior com Ele, a escutar a sua voz, os sinais, as instruções,
que estão contidas no manual da vida. Aí sim, elas vão nos controlar. Não vamos perder o foco. Não vamos tomar decisões pressionadas por pessoas. Vamos aprender a receber os conselhos, a pedir os conselhos a Deus, a receber a direção firme dele. Aí sim nós vamos estar firmes e agirmos na fé, porque a palavra dele nos entregou, foi dita. Aí pela fé nós vamos chamar a existência já é. Mesmo que seja futuro ainda, vamos chamar para o presente. Porque Deus é assim. A fé é você não ver no futuro. Amanhã vai acontecer, no próximo ano, daqui a 5 anos, 10 anos. Não. Vamos trazer para já é. É hoje. Mesmo que não aconteceu, mas você tem que trazer. Porque aí vamos dizer assim, o universo vai conspirar a favor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Receba essa direção e fique firme do plano, projeto, missão, nesse caminhar especial. Deixa eu dar aqui o 7º passo. Aprenda com os seus erros. E, se possível, aprenda também com os erros dos outros. Alguns sábios falam, aprenda com os erros dos outros. Mas aprenda com seus erros também. Faça avaliações. Tire lições daqueles erros, daquelas falhas. Mas não traga esse peso com você. Não carregue esse fardo, porque isso vai te atrapalhar. Você tem que se arrepender, pedir perdão e prosseguir. Mas aprenda, como vamos dizer assim, com os fracassos. Aprenda. Porque aprender, a própria palavra diz que você não iria ficar tropeçado ali. Você iria levantar-se. Abra em Romanos 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se você decidir ficar numa pedra de tropeço, ficar tropeçado na tua vida, achando que está condenado, não. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ei, filho e filha, levante-se. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Mesmo que você tenha enveredado pelo caminho errado, tenha saído, volte. É tempo de voltar. É tempo de vir para e arrepender-se e voltar para o caminho certo. Examine o que te levou a este caminho e feche as portas para não... O que te conduziram naquela direção que te levou a caminhos que tropeçaram. Avalie. Peça orientação, peça perdão a Deus. E da próxima vez, faça melhor. Da próxima vez, faça escolhas certas. Seja humilde. Deixe o engano. Deixe o engano de lado. Não perca o foco. Não permita que os erros do passado, nem as pessoas que te fizeram entrar, que te fizeram tropeçar, que te fizeram sair do caminho, faça novamente. Desviem-se desses caminhos. E por que não desviem-se dessas pessoas
Volte ao caminho certo. Volte para o caminho certo. Você colocando estes 7 passos em todas as áreas da tua vida. Em todas. Mas tem que fazer. Tem que ver, tem que reler, tem que estudar, tem que acompanhar, tem que seguir esse plano, tem que desenhar. Diariamente você vai ter que fazer o plano e prosseguir. Estou seguindo os passos. Não, volta, começa. Pede ajuda ao Espírito Santo, que é o nosso professor, é o nosso ajudador. E Deus vai derramar do seu poder, da sua unção, para prosseguirmos e prosseguirmos vitoriosos. Muitos têm buscado a vitória, mas têm buscado só as instruções do mundo. E aqui você vai pedir a sabedoria divina. Aqui você vai receber o poder de Deus, a unção de Deus, e ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ei, filhos, ei, filhas, é um novo tempo, é um novo caminho. Há caminhos específicos. Mas porque há caminhos específicos, eu e você, nós temos que buscá-los, nós temos que andar, nós temos que trilhá-los, nós temos que ter o conhecimento, vamos ter que afiar machados. Não saia de qualquer forma. Se você quer prosseguir juntos conosco, compartilhe a mensagem, faz mais pessoas conseguirem, comenta, faça perguntas no direct, saia para fazer a diferença. Estamos juntos em Cristo Jesus. Queremos pegar na tua mão e te levarmos uma boa parte da caminhada. Depois você vai fazer o mesmo, multiplicar o que você aprendeu conosco. Pega na mão dos que estão tropeçados, caídos, e vamos levantar. Em nome de Jesus. Gente, que Deus dê uma ótima semana. Uma semana plena. Que você receba o shalom de Deus. Não só essa semana, mas todo esse final de mês e final de ano. E que nós possamos vivenciar e ajudar outros, mesmo que estejam caídos. Podemos estender as mãos e levantá-los. Em nome de Jesus. Shalom, povo escolhido de Deus. Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira, a quarta-feira do Sobrenatural, a partir das 19 horas. Fiquem na paz do Senhor Jesus.